Vamos ler a palavra do Senhor, queridos. A palavra que vos trago, o texto, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 1. Novo Testamento, Atos, capítulo 9, e o versículo 1. Uma mensagem muito conhecida, extremamente conhecida, bastante pregada, mas é o texto que Deus quer falar conosco nesta tarde de quarta-feira. Vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Santo de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das luzes, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, eu lhe peço, Pai, neste momento, humildemente, fala conosco, Senhor. Fala conosco, ó Deus, pois tem muitas pessoas que estão precisando ouvir a Tua palavra. Eu lhe peço, fala e fala poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, minhas amadas, respectivos ouvintes do programa A Voz da Libertação, eu peço que dobre a sua atenção, por favor, dobre a sua atenção, preste bastante atenção para entender o que Deus tem para falar a você nesta tarde. Amados, nós lemos o texto bíblico que foi lido no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 1. Todos nós conhecemos a história de Saulo, deste homem que Deus fez uma obra extraordinária na sua vida. Deus salvou este homem e posteriormente mudou seu nome para Paulo. E ele foi usado para desvincular a fé do judaísmo e trazer para os gentios a salvação do Evangelho de Cristo. Meus amados, este homem, no começo da sua história, ele era totalmente contra o povo de Deus. Ele era contra a mensagem da cruz, ele era contra a pregação dos apóstolos e contra os cristãos. Este homem que, aqui no capítulo 9, ele ainda era jovem, e Paulo era um fariseu, ou melhor dizendo, Saulo era um fariseu. Saulo era de uma família nobre, de uma família abastada, que tinha condições, que tinha riquezas, e por isso, na sua juventude, ele estuda aos pés do doutor Gamaliel, que foi o maior fariseu do seu tempo, da sua época. Então, Paulo faz a sua faculdade, ele estuda aos pés de Gamaliel, que era uma referência naquela nação, naquele tempo. Então, ali, Saulo aprende muitas coisas. Saulo aprende as leis do Senhor.
Saulo aprende os costumes judaicos, Saulo aprende muitas coisas ali da etnia do povo judeu. E eu quero que você entenda nessa tarde que Saulo tinha duas cidadanias. Saulo era judeu e também era romano. Ele tinha dupla cidadania. Então, meus amados, Saulo não era qualquer um. Ele era um homem estudado, letrado, que tinha conhecimento, que tinha sabedoria, que tinha uma certa valia na sociedade, porque ele era um fariseu. Mas esse jovem começa a se levantar contra os cristãos. Ele começa a se levantar contra o povo de Deus. E no começo, queridos, o povo de Deus ainda não era chamado de igreja, não. Como nós lemos aqui no versículo 2, que está escrito assim: e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Então, irmãos, ouvintes, nessa época o povo de Deus era conhecido como o caminho, esta religião, e estava crescendo de uma forma tão grande, que já estava preocupando os fariseus, preocupando o Império Romano, porque eles temiam que esse povo crescesse de uma forma muito grande e se rebelasse contra Roma. Este era o medo dos romanos e do povo que estava ali nesta cidade. Então Saulo pede cartas ao sumo sacerdote para que ele fosse em direção a Damasco, uma cidade. E esta cidade chamada Damasco é a cidade mais antiga da história. Então Saulo se dirige ao sumo sacerdote e pede cartas para ir até Damasco, porque ele sabia que lá em Damasco tinha cristãos, tinha servo de Deus. Ele sabia que lá tinha profetas, que lá tinha os homens e as mulheres que estavam seguindo ao caminho do Senhor. E daí, queridos irmãos, Saulo vai em direção a Damasco, juntamente com soldados que estavam ali lhe guardando, para quando ele chegasse lá em Damasco, ele prendesse os que eram deste caminho, os que eram os servos do Senhor, os cristãos. E ali no meio do caminho, meus amados, acontece algo que me deixa perplexo, que me deixa meio que pensativo a respeito desta mensagem, dessa história. No meio do caminho de Damasco, aparece uma luz ali, de repente, uma luz que brilhou ao seu redor, ao redor de Saulo. E ali, queridos irmãos, segundo o que está escrito aqui no texto que nós lemos, Paulo caiu por terra, caiu do cavalo no chão, e daí, queridos, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa voz aqui não era a voz de qualquer pessoa, não era a voz de qualquer um, queridos. Esta voz era a voz de Jesus, do Salvador da humanidade, daquele que morreu, que foi crucificado, que foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esta voz falou a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu posso aqui
analisar, imaginar como estava a mente de Saulo neste momento, queridos. Porque ele pode... Eu acho que no momento ele pensou, mas como eu estou perseguindo os cristãos? Eu estou perseguindo aqueles que são do caminho. E como esta voz está dizendo, por que você me persegue? Mas Jesus falou, eu sou Jesus a quem você persegue. E eu quero te dizer nesta tarde, para você entender, eu quero aplicar esta mensagem na sua vida. Aqueles que te perseguem, aqueles que se levantam contra a tua vida, aqueles que se levantam contra o teu ministério, eles não estão perseguindo você, mas eles estão perseguindo Jesus, porque Ele é o dono da tua vida, Ele é o dono da tua alma, Ele é o dono da tua chamada e do teu ministério. Foi Ele que te escolheu. E se alguém te persegue, se alguém está te caluniando, se alguém está se levantando contra a tua vida, ele vai ter que se ver com Jesus. Ele vai ter que encarar Jesus. Porque assim como Saulo estava indo a caminho de Damasco para massacrar, para açoitar, para filipendiar os cristãos, assim também aqueles que te perseguem, que te caluniam, que te maltratam, que apedrejam você, eles vão ter que se ver com Jesus, porque Ele é o dono da sua vida, e quem tocar em você, toca nele, quem mexer com você, mexe com Ele, quem fala mal de você, fala mal dele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, queridos irmãos, Saulo perguntou, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. O interessante é que os homens, os soldados que estavam com Saulo, olharam e não viram nada. O interessante é que eles ouviam a voz, mas eles não viram ninguém. Porque o negócio era com Saulo, não era com aqueles homens. O negócio era com Saulo. Deus tinha que fazer algo na vida daquele homem, porque Deus tinha um plano na vida dele. Um homem que era mau, um homem que era rude, um homem que era perverso, um homem que não amava ninguém a não ser a si mesmo, um homem que era uma arma nas mãos de Satanás. Porque o diabo usou este homem para perseguir o povo de Deus. Porque a raiva do diabo não é contra as pessoas que estão no mundo, contra aqueles que estão lá fora, na curtição, na farra, no vício da droga, fumando cigarro, fumando baseado, tomando uma cerveja. Não. A fúria do diabo é contra o povo de Deus, é contra os cristãos, é contra os evangélicos, é contra aqueles que dobram os joelhos, é contra aqueles que colocam a boca no chão, no pó e clamam, e oram, e pedem misericórdia a Deus, e leem a palavra de Deus. A fúria do inimigo é contra esses que todo dia estão na presença do Senhor, que todo dia estão orando, que todo dia estão na igreja, que todo dia estão pregando a palavra, estão vigiando. A fúria do inimigo é contra esses. Crente que não ora, crente que não lê a palavra, crente que não jejua, crente que fala mal dos outros, o diabo não está nem aí, porque esta pessoa está nas mãos dele, porque está fazendo aquilo que agrada a ele. Mas aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que estão buscando a Deus, que estão esperando o arrebatamento, a volta do Senhor, aqueles que estão em vigilância, em sinceridade, em retidão, esses, o diabo se levanta, querendo parar, querendo calar, querendo abater, querendo colocar enfermidades, querendo destruir o ministério, parar a chamada, até mesmo usando pessoas para abater a nossa fé. Porque quando o diabo não vem, ele envia os seus enviados para nos abater, para falar coisas, para abater a nossa vida espiritual. Mas eu quero te dizer nesta tarde, como profeta do Senhor, como servo de Deus, como seu irmão em Cristo,
que se o diabo se levantou contra a tua vida, se o diabo se levantou contra o teu ministério, se o diabo estava fazendo reunião no inferno para parar a tua vida, para parar a tua história, para parar a tua chamada, ele vai ter que se ver com Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele vai ter que se ver com Jesus. Ele vai ter que encarar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é o dono da tua chamada, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te capacitou. Assim como Ele mudou a história desse homem aqui, assim como Ele transformou Saulo para Paulo, assim como Ele transformou e mudou a história desse homem que antes perseguia o povo de Deus, antes era perseguidor e logo após ele virou perseguido. De perseguidor ele passou a ser perseguido. E nesta tarde Deus está falando para você, te prepara para ser perseguido. Você que perseguia os irmãos, nesta tarde Deus está te dizendo, eu quero que você saia, eu quero que você se torne de perseguidor a perseguido, eu quero que você esteja na minha presença da forma que eu quero. Eu quero que você pare de perseguir os irmãos. Eu quero que você pare de perseguir aqueles que são da própria igreja. E eu quero que você viva na minha presença, busque a minha presença, pregue a minha palavra, para que você se torne de perseguidor a perseguido. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quer ver um crente ser perseguido? É ele fazer a vontade de Deus. É ele estar da forma que Deus quer. Mesmo que ele não esteja fazendo nada contra ninguém, mesmo que ele não esteja falando nada contra ninguém, mas sempre o inimigo vai se levantar contra a vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. O importante, meus amados, é ficar na presença de Deus como Ele quer. O importante é você estar firmado na rocha. O importante é você estar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Eu já vou finalizar essa mensagem, meus amados. Já são 12 horas e 52 minutos. Deus mudou a história de Saulo, transformou ele em Paulo. Ele ficou cego por 3 dias, não comia e nem bebia. Mas dali o Senhor usou Ananias para ir até o encontro dele, para fazer uma oração e para repreender toda a cegueira. E daí então ele se tornou um apóstolo de Cristo. E você conhece a história que Deus usou ele de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural na face da terra. Amém, queridos? Fique com esta palavra e que o Espírito Santo continue falando mais alto em cada coração.